Graças a Deus, famílias, tudo bem? Ontem nós fizemos uma live através do Instagram e nós não conseguimos salvar o vídeo. Então eu vim aqui hoje para fazer um pequeno resumo do que foi falado ontem e as dicas e orientações para que nós como famílias, vocês como famílias possam estar usando isso também, se é que vocês já não estão fazendo. Muitas pessoas estão já sendo abençoadas com tantas coisas, tantas informações, mas nós do Ministério de Família da Terceira Igreja Batista, através desse vídeo, através das lives, nós estamos tentando alcançar o maior número de famílias possíveis para que elas sejam abençoadas através dos vídeos e das lives, tá ok? Ontem nós falamos um pouco sobre vivências em período de isolamento e algumas dicas e experiências, né? Nós tivemos um número bom de famílias participando, graças a Deus por isso, e nós usamos uma reflexão naquela devocional que o pastor Mauro fez para as famílias lá, que é por semana, e nós usamos a reflexão do estudo da semana 22ª, da 22ª, e foi muito interessante, onde o tema foi: a unção de Deus te dá autoridade para vencer. Vai falar sobre Davi, a unção que Davi recebeu, e nós trabalhamos em dois textos. O primeiro foi Atos 13:36, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Ou seja, Davi recebeu a unção de Deus, o Espírito Santo se apoderou dele, e a partir deste momento ele serviu conforme a vontade do Senhor, fez tudo conforme a vontade do Senhor na sua geração, no seu tempo. E ele, depois disso, fala que ele foi morto e dormiu com seus pais, e o corpo dele viu a corrupção. Mas no tempo em que ele estava com a unção de Deus, com o Espírito Santo de Deus sobre ele, ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Essa unção, nós vamos ver aqui que quando Samuel, lá em 1 Samuel 16:13, ele unge a Davi. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Samuel desce, procura um rei na casa de Jessé, e Davi era o mais insignificante, Davi era o menor da sua casa. Ele pastoreava as ovelhas de seu pai, mas dentre os irmãos de Davi não se achou nenhum digno diante do Senhor para que fosse rei de Israel. Mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E a partir do momento que Davi recebe a unção, que Samuel derrama o chifre do azeite, o Espírito Santo se apodera de Davi. E a partir dessa unção nós vemos que Davi começa a crescer diante de Israel. Davi começa também a ter lutas diante de Israel. Davi começa a ser perseguido por meio dessa unção, porque Deus o havia já escolhido para ser rei. Isso causa inveja em Saul, isso causa todo aquele transtorno de perseguição. Davi foge, Saul arremessa lanças contra ele, Saul tenta de todas as formas matar Davi, mas essa unção significa que a presença de Deus estava com Davi, era o que protegia. Então o que nós podemos tomar aplicar isso para as nossas vidas hoje? Que quando temos a unção do Santo, conforme diz a palavra de Deus, né? Pedro fala, nós temos a unção do Santo, e essa unção, ela nos ensina, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos indica o caminho. Então, que as famílias que estão me assistindo nesse momento possam ter, eu creio que já tem essa unção, a unção de Deus, que é o Espírito Santo, que nós recebemos quando cremos em Jesus Cristo. E essa unção é a presença de Deus em nós. Na verdade, é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós repetimos isso. No estudo você vai ver que Davi recebeu várias unções, digamos assim, né? Então ele foi ungido rei sobre Hebrom, depois ele foi ungido novamente rei sobre toda a Israel, e nós vemos que o Espírito do Senhor realmente estava com ele, ele venceu batalhas e ele cumpriu o seu propósito na sua geração. Ele deixou seu descendente, deixou riquezas para o seu descendente, que foi Salomão, e assim nunca faltou sucessor
para a descendência de Davi, para o trono de Davi, a dinastia de Davi. E nós, o último sucessor, digamos assim, o último descendente de Davi, que é rei e reina para sempre, é Jesus Cristo. Então ele é da linhagem de Davi e hoje ele é o nosso rei. E é esse rei que nos protege, esse rei que cuida de nós, esse rei que cuida de mim, que cuida de você, cuida da sua família, é esse rei que cuida dos seus filhos. Então, que Deus possa te abençoar nesta palavra. Receba a unção de Deus, busque essa unção através do Filho de Deus, através de Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Depois nós falamos de algumas experiências ou de algumas dicas e que nós estamos vivenciando como família. Nós falamos sobre leituras bíblicas, culto doméstico. A gente faz culto doméstico, reúne a família, a gente almoça juntos, nós lemos a palavra individualmente, nós temos um tempo de leitura da palavra. Eu já quero deixar aqui uma dica da próxima live. As nossas lives serão toda quinta-feira às 21 horas. Tá? A gente vai estar divulgando tudo isso, mas a próxima live, o tema dela, por que brigamos? Você briga na sua casa? Você briga com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos? Há discussões, há brigas. Então nós vamos entender por que brigamos e como brigar com classe. Ou seja, nós discutirmos o problema, conversarmos sobre o problema sem exagerar, sem perder a estribeira, sem se irritar, mas buscar de forma harmoniosa, digamos assim. Enfrentar os problemas, resolver a situação. Não se pôr o sol sobre a vossa ira, diz a Bíblia. Resolver os problemas antes do pôr do sol, para que vocês, como casal, como famílias, possam agradar a Deus de todo o coração. Deus abençoe, um grande abraço. Tenha um final de semana abençoado, uma semana seguinte de bênçãos e de vitórias. Eu tenho certeza de que se você deixar essa unção de Deus sobre você, sobre a sua casa, a presença do Senhor vai estar com você e as coisas se tornarão muito mais fáceis, porque nós confiamos em Deus. Ele é fiel, nosso Deus não muda. A Bíblia diz que Ele permanece para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um abraço, um beijão para você. Deus te abençoe, meu amado, minha amada.